falar uma história do que é uma programação mental, né? A gente falou lá do susto, né? Então, no vídeo passado, eu falei do susto. Eu vou dar aqui uma historinha bem rápida para você refletir do que é o susto e como se desvia o foco da sua vida e você não percebe, né? As crenças que você tem lá dentro, ela faz com que você viva vidas às vezes que você não quer. É uma brincadeira aqui, vamos descontrair hoje nesse vídeo, rapidinho, tá? Para você pensar, raciocinar e falar, pô, é verdade, às vezes eu tô pensando assim, não sei. Vamos lá. Bom, o que eu vou falar para você hoje é o seguinte. Você imagina que o susto, o medo é uma coisa frequente na sua vida. Mas essa história aqui é cômica, mas eu quero que você pense que, de repente, você possa estar vivendo isso e não está sabendo, certo? Não na história em si, mas o medo que eu quero dizer, né? Como que é fácil manipular a nossa mente, a gente não percebe. Essa história que eu vou contar é uma história de brincadeira, claro, uma história criada por uma pessoa que trabalha aí com autoajuda, tudo, mas ela vai nos fazer refletir um pouquinho. É o seguinte, a história é Aranha na Parede. Isso mesmo, Aranha na Parede. Conta que o Zé chegou em casa totalmente embriagado, com cheiro de outra mulher. Aí chegou lá 3 da manhã. Quando chegou, a mulher estava esperando ele no sofá, brava, nervosa, e começou a gritar com o Zé: que você não tem responsabilidade, nós estamos com dívidas, nós temos uma criança para cuidar, e não sei o que, eu quero a separação, não sei o que. E o Zé, bêbado lá, mas consciente ainda, olhou para a mulher e falou: peraí Maria, peraí, você tá vendo aquela aranha na parede, Maria? Maria falou: onde, Zé, onde? Ali na parede. Aí ela falou: não tô achando, Zé. Então, ela estava na parede agora, Maria. Então a Maria se assusta, fala: onde você tem certeza? E o Zé fala: claro que eu tenho certeza. E aí a Maria, muito assim, preocupada, e o Zé, para trabalhar isso, né, o medo dela, falou: imagina, Maria, se essa aranha sai da parede e vai picar o Zezinho que está dormindo. Nossa, a gente vai perder nosso filho, a gente vai ter problema. Imagina quanto problema vai dar. Então, pôs-se a Maria e o Zé a procurar a tal da aranha. E aí, a questão da bebedeira do Zé, da noitada do Zé, foi esquecida. Certo? Então, veja, moral da história. O que o Zé fez com a Maria? Ele tinha um problema, ele tirou esse problema e entregou para a Maria. A Maria pegou o problema, aceitou o problema, sem ter consciência realmente do que representava aquele problema, e esqueceu do problema esqueceu totalmente do problema do Zé. O Zé abafou o problema dele, na verdade, criou um problema para a Maria pegou esse problema como se fosse verdade, porque o medo que ela tem de aranha, o medo que ela tem das coisas que ela tem referência a isso, de programação que ela tem referente à aranha, fez com que ela desviasse totalmente a atenção do Zé e fosse para a aranha. Então, olha só, isso é uma programação mental, isso é uma realidade, isso muitas vezes acontece. Quantas vezes acontece isso? Que você tem o seu foco desviado por alguma coisa porque você tem medo, você não tem, você não tem totalmente consciência das coisas. Claro que nessa história é uma história de brincadeira, fictícia, mas qual que é a moral dela? A moral dela é o seguinte: quando você quer arrancar alguma coisa de alguém, aprenda a ver a fragilidade dela, aonde ela tem mais deficiência, e positivamente, não como essa história, mas positivamente, você vai extrair o que você precisa dela, certo? Então, a moral da história é essa: você tem que conhecer a si mesmo, conhecer comunicação, para então você trabalhar as crenças das pessoas. Eu não falei da crença lá, o que é crença? Vamos relembrar a crença, o que é crença? Crença nada mais é do que uma ação que você fez ou que você teve em contato, vamos lembrar, certo? Que se tornou um valor. Já falei do susto, certo? Mas podia ser outra coisa. Esse valor, se é vivido muitas vezes por mim, e se eu tenho ele como realidade e verdade para mim, automaticamente ele se torna uma crença. O medo de aranha. Automaticamente essa crença existe.
Eu nunca fui picado por uma aranha, mas só de ver o bicho eu tenho medo. Alguma coisa relacionada àquele animal que você deve ter visto na televisão, que você deve ter visto em seriados, que você deve ter visto em algum lugar, cria uma sensação de medo em você. Porque você não tem essa questão. Então, a realidade, a verdade para você é que a aranha te faz mal. Então, qualquer coisa relacionada à aranha, você vai ter um medo. Claro que você tem que ter um medo controlado, mas um medo excessivo já faz mal. Tudo, né? Tem que ter uma pitada de controle. Se você não tiver controle sobre as coisas, alguém vai te controlar, como no caso do Zé. O Zé controlou a pessoa, certo? A mulher dele. Por quê? Porque ele tinha consciência que ela tinha medo de aranha. Entendeu isso? Então, crença, mais uma vez, nada mais é do que um valor que se torna realidade e verdade para nós e passa a ser um código, passa a ser um parâmetro para a gente tomar ações futuras. Amanhã tem mais. Espero você, compartilha, divulgue, dê o like aí. Espero você amanhã. Forte abraço.